Glória a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, que Deus os abençoe grandemente. Estamos mais uma vez iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Mais uma vez dando continuidade à nossa maratona apocalíptica. Estamos a estudar o livro do Apocalipse, verso por verso, interpretando ele, né? Na verdade é uma interpretação. E este momento de ensino é transmitido todas as sextas a partir das 18h30, né? Então nós temos sempre o nosso encontro marcado aqui na página do Facebook da nossa igreja. Meus amados, nós estamos dando continuidade ao capítulo de número 18, onde nós finalizamos o derramar da sétima taça, tá? Então foi derramado a sétima taça e agora nós vamos dar continuidade a este capítulo de número 18. Devo lembrar que o capítulo de número 18, ele é um capítulo um tanto redundante, tá? Cada verso que é passado, na verdade, é uma repetição, só que com outras palavras. Isso nós vamos ver no decorrer aí dos versos do capítulo de número 18, tá? Nós estamos a iniciar agora o verso de número 9. Nós interpretamos até o verso de número 8, no ensino passado, e agora nós vamos dar continuidade, começando então do versículo de número 9. Verso de número 9, capítulo 18 de Apocalipse. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Lembrando que nós estamos falando da Grande Babilônia. Como eu disse já anteriormente, e eu quero ressaltar novamente, não se sabe com grande precisão quem será, né, o que será a Grande Babilônia. Como eu disse, alguns escatólogos acham que é Roma, outros acham que é uma outra cidade populosa, enfim, existem várias teorias, tá? Não se sabe o que será. Mas se sabe que a Grande Babilônia, que é descrita aqui na Bíblia Sagrada, e até especificamente aqui no capítulo de número 18, será o centro, a sede do reino do Anticristo. É dali que os governantes vão ser guiados, vão ser instruídos, direcionados, se enriquecerão. Ou seja, tudo partirá dali, tanto nas questões econômicas, nas questões governamentais, como também nas questões de pecado, daquilo que é contra o querer e a vontade de Deus, tá? Até nós falamos, né, cidade e tal, mas é que o conceito de cidade antigamente é diferente do nosso, né? Hoje em dia, dependendo da quantidade de população, não é considerada como cidade, antigamente já poderia ser considerada, então alguns conceitos mudam, né? Então a gente fala cidade, mas não significa que necessariamente seja literalmente uma cidade, pode ser que seja algo muito maior que isso, como se fosse um estado, por exemplo, é uma possibilidade, mas não podemos afirmar nada porque a Bíblia não nos permite. Então, o verso de número 9 está falando dos governantes que se enriqueceram através da Grande Babilônia. Então, ela será um ponto de enriquecimento para as nações, para os governos da terra, para os reis da terra, neste período tribulacional, tá? E o verso de número 9 está descrevendo isso, ó, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão. Por quê? Porque ela foi julgada, neste caso que ela está sendo julgada por Deus por conta de sua maldade, por conta do nível do seu pecado, da sua pecaminosidade. Basicamente como aconteceu com Sodoma, com Gomorra, né? Por causa do nível de pecados dele, de transgressão, né, contra a vontade de Deus ali, desagradando ao Senhor. Então Deus julgou Sodoma e Gomorra. Do mesmo jeito julgará também a Grande Babilônia, por conta disso, do nível de pecado contra o próprio Deus. Vamos para o verso de número 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Aqui está
este verso está trazendo um relato do ocorrido, daquilo que ocorreu, que é o quê? O juízo. Quando diz aqui, estando de longe pelo seu temor, estando de longe pelo temor do seu tormento, tá? Então já é uma característica relacionada ao juízo que a grande Babilônia sofrerá. Ai daquela grande cidade, Babilônia, que foi aquela forte cidade, uma característica da cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, ou seja, algo repentino, algo que ocorreu quando eles, obviamente, não esperavam, né? Aqui é basicamente um relato do ocorrido, do juízo contra a grande cidade, a cidade da Babilônia. Lembrando, né, essa cidade Babilônia, ela tem esse nome, mas não que necessariamente tenha a ver com a Babilônia lá dos caldeus, tá? O nome é o mesmo, mas não que necessariamente seja a Babilônia dos caldeus. E não quer dizer também que essa cidade, nessa época do período tribulacional, se chamará de fato Babilônia. O nome pode ser também um simbolismo, já que a Babilônia, na época do Império Caldeu, era a sede de todo o império. Né, era a sede de tudo, e a grandeza e a magnitude da Babilônia, né, dos caldeus ali no período do Antigo Testamento, fez ela uma das 7 maravilhas do mundo, por conta até dos jardins suspensos ali do palácio do rei Nabucodonosor. Então a grandeza da cidade e a beleza que ela tinha era muito notória. Então note que a Babilônia dos caldeus, em relação à Babilônia do período tribulacional, tem características semelhantes, tá? Em questão de sede do governo, em questão de beleza, de grandeza e tudo mais. Então, o nome Babilônia pode ser que seja um simbolismo, e não que necessariamente essa cidade no período da Grande Tribulação de fato se chamará Babilônia. Não significa isso. Pode ser que se chame, sim. Pode ser que não. Pode ser também que não se chame. Outra coisa também que não tem como nós batermos o martelo. Então, o verso de número 10 é um relato do que ocorreu, do juízo de Deus contra a grande Babilônia. Verso 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então, quando traz a expressão choram e lamento, aqui é uma expressão de pavor, estão apavorados, por conta do quê? Da dependência que eles têm, né, nesse período da grande tribulação, que eles têm, né, ou tinham ali, da grande Babilônia. E aqui é usado o quê? Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então note que aqui há uma dependência econômica, uma dependência financeira. Por conta dessa dependência, agora ser agredida através do juízo de Deus contra a grande Babilônia, então essa dependência foi atingida, eles então ficaram apavorados. Por isso a expressão choram e lamentam, estão apavorados. Porque e agora o que a gente vai fazer? Nós dependíamos da grande Babilônia para o nosso comércio, para a nossa economia, para se enriquecer, e agora não temos mais, não existe mais. Porque não tem outra grande Babilônia nesse período. É na grande Babilônia que acontece tudo. E não tem mais, não existe mais. O que vai ser da gente? Aí entra então o pavor, o desespero desses mercadores aqui, tá bom? Verso de número 12 e o 13 também. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas. Aliás, eu acho que eu li o 11, li sim. Vou ler o 11 de novo. Aí eu li o 12 e o 13, vai fazer mais sentido, né? E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. É o verso 12 e o 13. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino, e de púrpura e de seda e de escarlata e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. É o verso 13. E canela e perfume, e mirra, incenso e vinho e azeite, e flor de farinha de trigo, e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. Não significa que no período tribulacional essas mercadorias vão estar em grande vigor para ser comercializadas. O que ocorre aqui é que está sendo utilizado coisas da época,
Tá? Então quando relata aqui linho fino, de púrpura e de seda, pedra preciosa, de escarlata, madeira odorífera, vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima, prata, pedra preciosa, enfim, vinho, azeite, flor de farinha, essas coisas. Quando fala essas coisas, ele está falando de coisas, de matéria, de material, de produtos da época que movimentava o mundo antigo, a economia do mundo antigo. Então, esses produtos aqui, eles movimentavam a economia do mundo antigo. Então, está falando de um colapso econômico mundial aqui, tá? Por que fala com esses produtos aqui? Porque este livro foi escrito em uma época primariamente para um povo que vivia dentro dessa cultura, dessa realidade. Então esses materiais aqui faz muito sentido para o povo da época. Esses produtos fez muito sentido para o povo da época. Então eles entenderam essa mensagem através destes versos aqui, eles entenderam. Para nós hoje não faz tanto sentido, porque a gente vai falar, pô, mas espera aí, flor de farinha, aqui tem vinho, azeite, perfume, canela, madeira odorífera. Pra gente não faz sentido, e de fato não. Porque foi escrito primariamente para um povo de uma época diferente, tá? Para eles fazia muito sentido. Então, na época do período bíblico, período de João, nos tempos antigos, esses produtos aqui, essas matérias, era o que movimentava a economia do mundo antigo, tá? São as coisas principais que movimentavam a economia do mundo antigo, tá bom? Então tudo girava em torno disso. Então para nossa realidade, para a realidade daqueles que estarão no período da grande tribulação, já não são mais esses produtos aqui, serão outros produtos. Para nós hoje já outros produtos, né, que movimentam a economia do mundo antigo. Mas o que o texto quer passar é que haverá um colapso econômico mundial. Por isso, sempre que a expressão de tristeza por parte dos reis, dos governantes, dos mercadores, que usufruíam ali, ou irão usufruir da Grande Babilônia no período tribulacional. Verso de número 14. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Ou seja, aqui um verso sendo dito, né, expressado à própria Babilônia, diretamente a ela, tá? Então por isso fala de ti, tá bom? O que ocorre aqui é que está ficando em pauta que o sucesso da Grande Babilônia acabou, tá? É isso que está sendo dito, o seu sucesso acabou, tudo passou de você, você não tem mais nada, não há mais nada, ou seja, acabou, literalmente acabou, é isso que o verso está falando, né? Verso de número 15, aliás, 15 ou 14? Não, o 14 que nós lemos agora, né? Agora o verso de número 15. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Note que aqui é uma repetição. Eu disse no começo desta live de ensino que o capítulo de número 18 ele é muito redundante. Por quê? Porque ele sempre está falando dos governantes, dos mercadores que estão tristes por conta da Babilônia. Só que fala isso diversas vezes, só que com palavras diferentes. Então você sempre vai falar de tristeza, de angústia, né, ali por conta do que aconteceu, do que ocorrerá, né? No texto já aconteceu, né? Mas do que ocorrerá com a Grande Babilônia no período da Grande Tribulação. Então é uma repetição. A repetição era uma coisa comum no Oriente Médio. Então a Bíblia Sagrada, na verdade, ela trabalha com muita repetição. Na verdade, as pessoas não percebem isso. Tá? O livro de Salmos é cheio de repetição, mas as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque é repetido com uma colocação de palavras de forma diferente. Usam sinônimos e colocam as palavras de modo diferente. Mas a ideia do texto é repetitiva. Tá? Isso é comum. Era comum ali no Oriente Médio, né? Então nos tempos bíblicos isso era natural, tá? Então a repetição fazia parte da cultura deles, tá? A Bíblia ela é repetitiva, versículos da Bíblia são repetitivos, só que com sinônimos e com uma colocação verbal diferente, então as pessoas acabam não percebendo.
Por que isso? Isso ocorria para que a pessoa frisasse melhor aquilo que estava sendo dito. Era para que a pessoa de fato frisasse aquilo, absorvesse aquilo e aquilo fizesse parte da pessoa. Então era proposital. Não é nada espiritual propriamente dito, mas era algo cultural, fazia parte da cultura deles. Então não só o povo de Israel, mas vários outros povos ali tinham isso, né? Dentro da arqueologia, dos achados, dos escritos, sempre encontra esse tipo de conceito, né? A repetição, a redundância, tá? Então isso era uma coisa natural. O que ocorre no livro do Apocalipse é a mesma coisa, tá bom? É repetição. E o que está acontecendo aqui no capítulo de número 18 também é repetição. É redundância de interpretação e de significado, com outras palavras, mas está querendo dizer a mesma coisa. E este verso aqui que nós acabamos de ler, que é o verso de número 14, né? É o 15. É literalmente isso que está acontecendo. É uma repetição, ok? Então era algo comum. Verso de número 16. E dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Basicamente a gente já leu isso, né? Ou seja, a repetição que agora eu mencionei. Aqui é uma breve descrição da glória da Grande Babilônia. O que o capítulo de número 18 ele tende a destacar é a tristeza dos reis, dos governantes por conta de sua queda, a queda, né, da Grande Babilônia e a glória que ela tinha, tá? E o que o verso de número 16 está fazendo é descrevendo a glória da Grande Babilônia. Tá ok? Então, este tipo de coisa aqui que nós estamos lendo, quando fala assim, vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas, são coisas que, para nós, no nosso tempo hoje, e provavelmente nos tempos tribulacionais, não faz tanto sentido. Porque volta naquela questão da cultura do povo. Isso daqui para a cultura daqueles que receberam este escrito aqui primeiramente, dos tempos de João, fazia muito sentido. Então, essas características aqui é símbolo de realeza. Para nós, isso talvez não faça tanto sentido assim. Mas, interpretando as escrituras com base na cultura do povo antigo, do povo dos tempos de João ali, por exemplo, o apóstolo, aí nós compreendemos. Isso daqui é grandeza, é riqueza, é glória. É disso que está falando este verso. Uma descrição, uma breve descrição da glória e da grandeza ali da Grande Babilônia, tá ok? Verso de número 17 e 18. E todo piloto, e todo que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade semelhante a esta grande cidade? Novamente, o que a gente já falou. Então note que é uma repetição de ideia, de interpretação, só de significado, só que com outras palavras. Novamente, mercadores, aqui ele fala de pilotos, de marinheiros e tal, dentro de uma lamentação, né? Expressando uma lamentação por conta do que ocorreu com a Grande Babilônia. Aí o verso de número... qual o verso que... o verso de número... Deixa eu me perder aqui, amados, espera aí, deixa eu ver o verso de número 17 e 18. E o verso de número 18 fala do juízo, do que nós já lemos, do juízo contra ali a Grande Babilônia. Então note que, de novo, aquela ideia da repetição que ora eu já mencionei, tá? E dentro destes versos, o verso de número 17 e o verso de número 18, nós vemos um reconhecimento mundial, ou seja, a Grande Babilônia ela vai ser reconhecida mundialmente, tá? Então não vai ser algo assim que vai ajudar um determinado povo, determinado governante, não, mas vai ser um lugar onde o mundo inteiro vai se apoiar, entendeu? Vai ser o apoio do mundo inteiro, ela vai ser a solução para o mundo, tá? Vai ser o ponto de refúgio e é o que vai trazer tudo que o mundo vai precisar no período da grande tribulação. Por isso o anticristo ele resolve o problema, ele vem para resolver o problema, tá? Ele vem quando as coisas estão ruins mesmo. Então, para o anticristo aparecer, as coisas não podem estar boas, porque ninguém vai querer alguém para governar se o governante atual está governando bem, isso é óbvio. Então as coisas têm que estar dentro de um colapso muito grande, tá? Tem que estar
ali sendo algo destruidor mesmo, algo que desanima, né, as pessoas ali, que desmotiva. Aí ele aparece com a solução, e uma dessas soluções é a Grande Babilônia. Então é através dela, ou nela, que vai ocorrer ali todo o suporte para o mundo no período da Grande Tribulação. Então essa é a ideia do anticristo, tá, ok? Esse é o objetivo de Satanás. É o primeiro período da última semana de Daniel, são os 3 anos e meio de paz e de solução. Depois disso, quando o anticristo ele se voltar contra o povo de Deus, né, contra Israel e tal, aí ocorrerá tudo que nós conhecemos como ali a perseguição e tal. A Bíblia vai falar dos mártires, nós já falamos sobre isso, do período da grande tribulação. E no final de todas essas coisas, depois do derramamento da 7ª taça, inclusive, é que ocorre ali o julgamento da Grande Babilônia. Então estamos partindo literalmente para o fim de todas as coisas, tá? Vamos lá então, agora o verso de número 18 e 19. Nós já lemos o 17 e 18. Nós vamos ler de novo o 18 e o 19. É isso? Deixa eu ver. Não, perdão. Nós lemos já o 17, o verso de número 18, do capítulo 18. Agora nós vamos ler o verso de número 19, tá? Então 17 e 18 já lemos. Verso de número 19. Apocalipse, capítulo 18, verso 19. E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai daquela grande cidade, no qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Uma repetição, né? Quem já está acompanhando aí na leitura percebeu, né? Nós já falamos sobre isso. Então, e lançaram pó sobre as suas cabeças. Isso daqui é uma coisa que provavelmente não ocorrerá no período tribulacional. Isso daqui é um símbolo. E isso ocorria nos tempos de João, o apóstolo, tá? Era comum entre eles. Como eu disse, o livro foi escrito primeiramente para os povos da época. Depois, obviamente, para todo o mundo, mas primeiro alcançaram eles. Então está falando dentro da cultura deles. E na cultura deles era natural jogar pó, cinza, né, sobre a cabeça. Isso era uma expressão de ruína, tá? Então quem estava muito angustiado, muito entristecido, estava se sentindo mesmo numa ruína, tinha essa expressão, tá? Jogava pó sobre a cabeça. Então era símbolo de desolação mesmo, tá? Isso ocorria quando uma catástrofe, algo, sabe, assim, acontecia e aquilo impactava muito a pessoa, e a pessoa, por estar amargurada, entristecida, se sentindo em ruínas, desolada, então ela jogava cinza sobre a cabeça, tá? É isso que o verso está expressando. E lançaram pó sobre as suas cabeças. Está dizendo que eles se sentirão, os governantes, né, os mercadores, aqueles que se enriqueciam com a Babilônia, se sentirão em ruínas, se sentirão desolados por conta do juízo que ocorreu contra a Grande Babilônia, tá bom? Ainda o verso diz: ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. Opulência é magnitude, riqueza, luxo, grandeza, tá? E note que o verso ele diz que tinham naus no mar e se enriqueceram em razão da sua opulência. Então, nós podemos notar que o sentimento de ruína e de desolação está vinculado a algo material, ao dinheiro, à riqueza, tá? Então, eles se sentirão desolados por conta do juízo contra a Babilônia, mas não por causa de sua destruição propriamente dito. Não, mas porque eles não mais obterão riqueza através dela, tá? O verso denuncia isso. Se enriqueceram em razão da sua opulência, ou seja, é a riqueza, é o dinheiro, tá? É o material que faz sentido para esse povo aqui desse período tribulacional. Então este sentimento materialista é o que vai imperar o mundo antigo, vai imperar o mundo posterior, o mundo do período da grande tribulação. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? Esse sentimento já existe há muitos e muitos, sabe, há muito tempo, né? Nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada.
né? Até mesmo ali nós vemos grandes destruições, grandes guerras, tudo por conta do quê? Do materialismo, tá? Um exemplo clássico disso é quando o jovem rico esteve ali a falar com Jesus. Ele não pôde deixar a sua riqueza para seguir a Cristo, porque ele estava amando o dinheiro. Então o amor à riqueza, ao dinheiro, é a raiz de todos os males, a Bíblia nos diz. Tá? Então esse sentimento é um sentimento que existe já de muito tempo. Tá? E é um sentimento que existe nos nossos dias de hoje e está ficando cada vez mais forte. E no período tribulacional vai ser mais forte ainda. E este verso denuncia isso. Então a tristeza deles por conta da destruição da Babilônia não é por causa de sua ruína, da ruína da Babilônia, não é por pena dela, mas é porque eles não mais terão riqueza, eles não mais se enriquecerão. Então eles estão olhando para si mesmo e não para o próximo. Essa é bem da verdade, é isso que o verso está mostrando. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? Esse sentimento de olhar para nós mesmos e não para o próximo já é existente, tá? E ele vai perdurar até no período tribulacional. Verso de número 20. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Quando diz ó céus, está falando de pessoas que morreram em Cristo durante o período da grande tribulação. Ou seja, aqueles que eram alvos da grande Babilônia. Só que o verso ainda diz dos apóstolos e profetas. Só que os apóstolos e profetas, pelo menos que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, eles não viram essa grande Babilônia. Aliás, nem nós vamos ver, né? Nós que seremos arrebatados, estaremos nas bodas do Cordeiro, também não vamos ver a grande Babilônia. Mas por que fala para eles se alegrarem e diz ainda que Deus julgou a causa de vocês contra ela? O verso posterior, eu acho que vai explicar isso com mais exatidão, tá? Mas vamos só frisar uma coisa aqui. Quando diz ó céus, está falando de pessoas que morreram em Cristo no período tribulacional por conta ali da perseguição da grande Babilônia, tá? Verso de número 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, ou seja, de um moinho, né? E lançou no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Está dizendo que a Babilônia vai desaparecer, a grande Babilônia aqui, tá bom? Aí diz que o anjo ele levantou uma pedra de moinho, como se fosse uma pedra de moinho, e jogou no mar. Aí diz, desse mesmo jeito ocorrerá com a grande Babilônia, tá? O que o anjo ele fez aqui, ou ele vai fazer, né? Aqui no texto ele já fez, né? Mas na vida real, o que ele vai fazer nessa época é basicamente o que os profetas faziam lá no Antigo Testamento. Então, de novo, nós entrando na cultura do povo antigo, tá? Isso é conhecido dentro da teologia como ato profético. O que é um ato profético? É fazer algo visível para trazer uma explicação de algo invisível, de algo que não aconteceu, que vai acontecer, o que está acontecendo. Por exemplo, tá? O que ocorreu com o profeta Aías, lá em 1 Reis 11:30, se não me falha a memória. O profeta Aías, ele pega o seu manto, ele rasga em 12 partes e dá 10 para Jeroboão. Aí ele diz, desse mesmo modo Deus fará com o reino de Israel. Rasgará das mãos da casa de Salomão, no caso de Roboão, né? E vai entregar a você 10 tribos e 2 ficará ainda com a casa de Davi, por amor a Davi e tal. Então ele rasga a sua roupa ali em 12 partes e dá 10 para Jeroboão. E diz assim também vai fazer Deus com o reino de Israel. Então isso daí é um ato profético, é conhecido como ato profético. É uma ação visível que traz um ensinamento de algo invisível. O que ocorreu com o que o anjo fez aqui é basicamente a mesma coisa. Então dentro da cultura deles, fácil de entender. Para eles, tranquilo. Para nós, nós temos que entrar na cultura deles, procurar explicação, comparação e tal. Dessa maneira mesmo, assim o livro do Apocalipse. Na verdade, é assim a Bíblia toda, né? Bom, verso de número 20 que nós lemos, agora vamos ler... Aliás, nós lemos o verso de número 21, né? Vamos ler agora o verso de número 22.
Em ti não se ouvirá mais voz de harpistas, de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. E tudo de mó em ti não se ouvirá mais, né? Ruído de mó, ruído de moinho. Ou seja, aqui está falando de coisas também da época, né? Harpistas, os músicos, né? Os artistas da época. A Grande Babilônia, ela vai ter este tipo de, digamos, esse tipo de característica, né? Por ser grande, populosa, famosa, ali vai ter muito artista, muita coisa ocorrendo. Aqui fala que não vai mais existir nada disso. Não vai existir mais nada disso. Então, é uma expressão da desolação da cidade. É repetição, né? Note que o capítulo número 18, como eu disse, ele é muito redundante. É assim mesmo, tá? Verso número 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Repetição novamente. E aqui fala da influência da Grande Babilônia, não só nas questões econômicas, mas também nas questões espirituais. E Deus não está destruindo a Grande Babilônia aqui, neste caso aqui, o juízo não é por causa da sua grandeza de dinheiro, de riqueza, não. Mas por conta dos pecados ali existentes. Aqui fala de feitiçarias, ou seja, o mundo inteiro será influenciado pelo pecado promovido ali na Grande Babilônia, que será promovido, né, ali. Feitiçaria e todo tipo de desordem espiritual vai surgir dali, tá? E hoje, por causa da tecnologia, né, que nós temos a internet, enfim, vai ser muito mais fácil para a Grande Babilônia influenciar o mundo inteiro, tá? Então, por conta dessa influência, dessa malignidade, tá, de todo esse teor maquiavélico, tenebroso ali, o império de Satanás através do anticristo, tudo isso vai atrair o juízo de Deus contra a Grande Babilônia. Verso de número 24. Verso de número 24, e nós finalizamos o capítulo de número 18. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Você lembra do verso de número que nós lemos aqui? Verso de número 20, que eu falei que mais à frente a explicação do verso de número 20 seria um pouco mais exata. O que ele diz lá no verso de número 20 que nós já lemos? Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também de vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Tá? Então está falando dos profetas e dos apóstolos e dizendo que Deus julgou a causa deles contra a Grande Babilônia. Mas vamos lembrar que os apóstolos e os profetas da Bíblia, eles não viram a Grande Babilônia e nem nós, né? Estamos vendo isso, tá? Então como assim Deus julgou a causa deles contra ela? Se ela não foi vista por eles, ela não influenciou eles. Aqui no verso de 24 nós temos uma explicação um pouco mais, digamos assim, mais consistente. E nela se achou o sangue dos profetas e todos os santos e de todos que foram mortos na terra. Aqui está falando de todos que foram mortos no período tribulacional, sim, de fato. Mas quando fala de todos os profetas aqui e dos santos, talvez aqui esteja se referindo também a um sistema que espiritual que estava vigente ali na Grande Babilônia, que estará vigente na Grande Babilônia. E este mesmo sistema é um sistema que já vinha dos tempos bíblicos, onde os profetas e os apóstolos acabaram sendo atingidos, né? Então é o mesmo sistema, provavelmente seja isso, tá? Não tem como bater o martelo e dizer que de fato porque a Bíblia Sagrada ela não diz. Então, quando a Bíblia não diz, nós nos calamos. Então, há uma probabilidade de que seja relacionado ao sistema do diabo, de Satanás. O mesmo sistema que martirizou os apóstolos, o mesmo sistema que matou os profetas, o mesmo sistema que vai estar, então, no caso, na Grande Babilônia, ali regendo a Grande Babilônia, no período da Grande Tribulação, e que vai fazer muitos mártires também, tá? Então, provavelmente é disso que o verso está falando, já que os profetas do período bíblico e os apóstolos, eles não viram a Grande Babilônia, a Grande Babilônia nem existe ainda,
tá? Mas provavelmente esteja falando do sistema do mal, que já existe há muito e muito tempo. Tá bom, amados? Bom, meus queridos, então nós finalizamos aqui o capítulo de número 18 de Apocalipse. Nós vamos partir para o capítulo de número 19 no próximo ensino, tá bom? Lembrando que nós estamos a estudar aqui a interpretação do livro do Apocalipse, porque é o livro mais complicado da Bíblia Sagrada, basicamente. Muitas pessoas não entendem ele, então essa é uma oportunidade para que as pessoas venham entender, né, através dessa interpretação do livro do Apocalipse. Isso tudo para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então que Deus abençoe a todos grandemente. Você que puder compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também da sua página aí do Facebook, da sua conta do Facebook venha a assistir, né, ali os seus amigos, para que a palavra de Deus alcance eles também. É bem da verdade que a maioria das pessoas não se interessam mesmo pela palavra de Deus. Na verdade, nem mesmo os cristãos se interessam tanto, infelizmente. Imagina uma pessoa do mundo, é mais difícil ainda. Mas dou graças a Deus que ainda existem pessoas que se interessam pelo aprendizado das Escrituras Sagradas, e essas com certeza estão mais próximas do reino dos céus do que aquelas que não se interessam, porque a salvação ela vem através da nossa estrutura na palavra de Deus. E como nós estaremos estruturados se nós não estamos aprendendo ela e se alimentando dela, não é verdade? Mas que Deus os abençoe e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelos livramentos, pela graça, pela paz, pela vida. Obrigado pela saúde, obrigado por tudo, Deus. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, Senhor. E nos ajude para que sejamos preparados para o arrebatamento da Tua igreja, para que sejamos, ó Pai, de fato noiva do Cordeiro e participemos das bodas do Cordeiro. Nós acreditamos, ó Deus, no Teu agir sobre as nossas vidas. Faz a Tua obra, abençoe cada família, cada lar, cada casa e que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que todos nós juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandemente. Fiquem na paz, amados.